Usa ele com poder, com a graça, com a revelação do alto, em nome de Jesus. Que ele seja, em tudo, orientado pelo Espírito Santo e que ele possa trazer uma palavra aos nossos corações, aquilo assim que o Senhor determinar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja uma bênção. Qual dos dois? O azul. Glória a Deus. Seja uma bênção. Fica à vontade. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria poder estar convosco mais uma vez. Hoje não pôde estar comigo a minha esposa, minha filha e meu filhinho, pelo fato de hoje ter uma festinha lá na casa da minha sogra. Então por esse motivo ela não pôde estar aqui com os irmãos, mas eu trago um abraço dela, trago um abraço também da igreja a qual eu faço parte. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, também ao pastor Videlino, a pastora Lúcia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês poderosamente. Meus irmãos, eu confesso que no momento do louvor, da adoração desse lugar, a adoração que parece são cantada por anjos, de tão sincronizado, tão perfeito é a adoração dos adoradores aqui desse lugar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Eu sei quando há uma verdadeira adoração, é muito bonito. Que Deus abençoe essa igreja em Cristo Jesus, amém? Meus irmãos, por gentileza e com muita humildade, peço aos irmãos que abram a Bíblia comigo no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1, para a nossa breve meditação. Meus irmãos, eu confesso que ainda hoje, orando a Deus qual mensagem a ministrar, o Senhor colocou esse texto ao meu coração. E todavia, quando eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu gosto de ser bem detalhista nos meus sermões, gosto de levar esboço, mas hoje o Espírito Santo tirou o esboço de mim e disse: ó, eu colocarei as minhas palavras nos seus lábios. Então, depois de estudar o texto em casa, o Espírito Santo me convenceu que Ele traria à minha memória, ao meu coração, tudo aquilo que era necessário falar nessa noite. Livro dos Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere, por favor. Todos acharam? Os irmãos é bom de Bíblia aqui, amém? Eita, glória a Deus, eu estou no lugar certo. Livro dos Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim: Jefité, o Gileadita, é um guerreiro valente, porém sua mãe era uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. Vou repetir: Jefité, o Gileadita, era um guerreiro valente, porém sua mãe era uma prostituta e seu pai se chamava Gileade. Solte aí, mão no teu coração, feche os teus olhos por alguns segundos, em nome de Jesus. Papai, muito obrigado, pois a tua palavra foi lida, Senhor, por mais uma vez. E tu sabes, ó Deus, que a palavra lida, ela é perfeita. Mas o ministro da palavra, meu Pai, desta noite é um ser imperfeito. O Senhor sabe da minha pequenez, da minha simplicidade. E eu peço ao Senhor, seja comigo mais uma vez, pois a igreja, meu Pai, que vai ouvir esse humilde servo, ela é do Senhor. Então conduza, Senhor, as palavras, que conforme a sua vontade, elas sejam ditas aqui nessa noite.
Que o Senhor possa alimentar, meu Pai, os corações que vieram aqui em busca, meu Pai, de ouvir o Senhor, em busca de escutar a palavra do Senhor. Fala conosco, é o que nós lhe pedimos. E toda a igreja diz: amém. Pode se assentar aplaudindo a Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, a narração textual que nós fizemos menção nessa noite, para mim, é um dos textos mais dramáticos depois da crucificação de Jesus Cristo. E para entender de forma especial esse texto, quero voltar alguns momentos atrás. E os momentos que eu quero chegar é quando Moisés estava em cima do Monte Horebe, ou Monte Sinai. É nesse monte que Moisés vai ser vocacionado por Deus. Quem não se lembra que a sarça estava pegando fogo, ou ardendo em chamas, e Moisés decidiu se aproximar dessa sarça. O texto diz que Deus fala para Moisés: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que tu pisa é terra santa. Deus, naquele dia, dá a vocação a Moisés. Moisés, que pastoreia o rebanho do seu sogro Jetro, ou então conhecido também como Reuel, que estava casado já com a sua filha, por nome de Zípora. É neste monte que Deus concede a vocação a este homem. Este homem, junto com seu irmão Arão, diversas vezes vai do Egito com o intuito, o objetivo de tirar o povo que estava escravizado. Já havia quase 430 anos já. Por diversas vezes Moisés tenta um diálogo com Faraó, mas o texto diz que cada vez que ele tentava, o coração de Faraó se endurecia, ao ponto de Deus enviar 10 pragas no Egito, 10 sinais para que Faraó tentasse soltar o povo de Deus. A última praga, o último sinal, que era a morte dos primogênitos, Deus havia ordenado aos hebreus que matasse o cordeiro, ungisse os umbrais da porta, porque quando o anjo descesse e visse o sangue nos umbrais da porta, o destruidor não entraria. E o povo hebreu estava com os umbrais da porta ungido pelo sangue. A mortandade veio e assolou toda a terra do Egito, tirando o primeiro filho, o primogênito. Diz o texto que então Faraó libera o povo para ir prestar culto. E o intuito do culto que Deus havia pedido ao povo é que eles cultuassem a Deus no deserto. Esse é o pedido de Deus para o povo, ou para Faraó. Então Faraó permite o povo ir. Diz o texto, quando eles chegam diante do Mar Vermelho, o coração de Faraó se endurece, vai atrás do povo. Moisés olha para o alto desesperado, clama a Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga para o meu povo que marche. O mar se abre, o povo vai em direção ao Mar Vermelho. Deus havia abrido o mar, o povo foi cantarolando, dançando. Faraó, que vinha atrás, sumiu juntamente com os seus cavaleiros, porque quando o mar se fecha, não se via mais Faraó, não se via mais os seus cavaleiros. Miriam, ousada, pega o tambor, juntamente com as dançarinas da época, começam a dançar e começam a adorar o Senhor, tocando o tambor. É interessante que no meio do deserto, Deus vai sustentar este povo com pão, com água. Quando esse povo sentia frio, Deus era a coluna de fogo. Quando esse povo tinha calor, Deus era uma coluna de fumaça. Quando esse povo tinha sede, Deus tirava a água da rocha e saciava a sede deste povo. Moisés então leva este povo durante alguns anos até o Monte Nebo, e é neste monte que Deus vai mostrar para Moisés a terra prometida, a terra que jorrava leite e mel com fartura,
A terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó. É essa terra que Deus havia prometido. Deus mostra a Moisés e diz: Moisés, está vendo a terra? Está vendo a terra a qual eu prometi para vocês? Moisés vê a terra com os olhos, só que Deus diz: Moisés, você não vai entrar. O ministério de Moisés acaba ali. O interessante é perceber que Moisés teve várias dificuldades, Moisés teve vários problemas, Moisés teve várias desavenças, e nenhuma dessas desavenças ou luta que Moisés teve o poder de parar. Só quem poderia parar Moisés foi aquele que o chamou, que o conversionou a uma grande obra. Deus está falando nessa introdução que nenhuma adversidade, nenhuma luta, nenhuma prova pode parar. O único que pode te parar nesta noite, se quiser, é quem te chamou, quem te levantou, quem estruturou a tua casa, quem blindou teu casamento. Só Ele tem o poder de levantar, de derrubar e de tirar. Eu sei que o diabo tem poder, mas ele tem todo o poder. Isaías diz: antes que houvesse dia e não há ninguém que escape das tuas mãos. Operando Deus, quem impedirá? A igreja tem inimigos. Deus não tem inimigo. Deus não tem adversário. Ele é existente por si só. O pastor Yuri tem adversário. O pastor Viderino, sua esposa, tem adversário. Mas Deus, Ele é absoluto. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Perceba, Moisés está sepultado. No livro de Judas diz que o diabo procurava o corpo dele para apoderar-se e assim atrair todas as atenções para ele. Mas se diz o texto que Miguel estava guardando o corpo de Moisés. É interessante perceber que o povo agora está lamentando, chorando, dando gritos, porque eles haviam perdido o seu líder. O líder que se jogava na frente de Deus e dizia: Senhor, poupa esse povo, não mata eles. Esse líder era importante para esse povo. Só que agora esse povo está chorando, lamentando, e é no meio da dor. Escute isso daqui, leva para sua casa. É no meio da dor e desespero do povo que Deus vai anunciar sua voz para o povo mais uma vez. Porque Deus não para de falar só porque você está sofrendo ou só porque você tem crise. Pelo contrário, quanto mais eu sofro por amor ao Evangelho, mais Deus fala comigo, mais Deus manifesta do poder, mais Deus nos abraça em tempos difíceis. Agora perceba, olha que coisa interessante. E quando Deus deseja falar no meio do choro, depois de 30 dias o povo pranteando, chorando por causa do luto, Deus aparece a um homem por nome de Josué e diz: Josué, Moisés, meu servo, já está morto. Você é todo este povo. Assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Onde tu pisar com a planta dos pés, eu pisarei. Onde tu pisar, eu te darei por herança. Ninguém vai conseguir te resistir, porque eu estarei com você todos os dias da sua vida. Josué é levantado, e quando Josué está de pé, Josué atravessa o Jordão. Josué vence guerras e batalhas, e Josué então consegue entrar junto com o povo, não o povo antigo, mas uma nova geração, juntamente com Caleb. Josué então consegue entrar dentro da terra de Canaã. Eles rodeiam a muralha cai no chão. Josué agora está desfrutando. Lembra? Quando os espias de Moisés foram lá ver, diz que para carregar um cacho de uva precisava de 3 homens. É uma terra maravilhosa, é uma terra de fartura, de honra, de bênção, uma terra que Deus havia preparado para o povo dele. E só para lembrar,
para a gente não perder o costume, tem uma terra preparada para a gente. A Bíblia diz que as ruas são de ouro. O ouro lá não é tanto importante, porque ele é estrada dos pés dos santos que pisarão lá. Talvez o ouro pode predominar na terra, mas para Deus o ouro vai ser para a gente andar. Escute isso. Essa terra que Josué está vivendo agora, está com o povo agora. Josué tem uma responsabilidade. Pergunta qual? Pergunta qual? Só falo se todo mundo perguntar. Pergunta qual? A responsabilidade de Josué agora é repetir a lei. Quem não sabe, um dos livros, a não ser o último dos livros de Moisés, o livro de Deuteronômio, ele tem por significado repetição da lei. Por quê? Porque toda vez que o povo estava na tutela de um líder, o líder precisava repetir a lei, repetir a palavra. Era mandamento constante para eles. Então, todavia, pastores, a lei precisava ser repetida, os mandamentos precisavam ser falados, os ornamentos, os decretos, as leis precisavam ser transmitidos para o povo. Por quê? Porque o povo tinha uma facilidade de esquecer a palavra de Deus. O povo tinha uma facilidade de esquecer os mandamentos. Então o livro de Deuteronômio, quando você lê ele não é nada menos a não ser que a repetição de fatos que já aconteceram. Esse é o livro de Deuteronômio. E este livro servia para que o povo repetisse a lei. Tudo que Moisés ouviu no sinal, que estava decorado nas escrituras da época, precisava. Então Josué ensina a lei para o povo. Josué ensina a palavra do Senhor. Só que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Josué então parte dessa vida. Josué, eu creio que está descansando nos braços do Senhor. E diz o texto que os anciões agora vão assumir a responsabilidade de liderar o povo. E o que os anciões vão fazer? Repetir a lei para o povo. Por quê? É uma nova geração, é um novo povo, e a instrução deveria ser contínua, repetida para esta geração. Só que, como foi dito no livro de Eclesiastes, os anciões morrem. E olha o que diz o texto: que uma nova geração surge, uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não viu milagres, uma geração que não havia visto o que Deus fez, uma geração que não conhecia Deus na sua totalidade. E sabe o que acontece? Não tem mais líderes. E diz o texto que cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. E é nesse tempo caótico, difícil, que cada um estava fazendo aquilo que bem queria, que esse texto a qual nós fizemos menção está acontecendo. Um homem por nome de Gileade, um dia ele se desloca da sua casa, um homem casado, um homem que tem a sua esposa dentro do teu lar. Um dia, numa noite, ele se desloca, vai até um ponto, encontra uma mulher que vivia uma vida promíscua, uma mulher que tinha a profissionalidade de se vender por causa de dinheiro, se deitar com vários homens. Este homem deixa a sua esposa dentro de casa, se coabita com uma mulher, e quando ele se coabita, ele volta para casa. 9 meses se passa, repita, 9 meses. 9 meses. Esta mulher aparece na porta deste homem por nome de Gileade. Depois da criança estar desmamada, sabe o que ela faz? Ela bate na porta de Gileade, entrega o menino num cesto, e eu imagino ela dizendo: olha, Gileade, eu não posso ficar com essa criança,
porque essa criança atrapalhará a minha vida profissional que eu levo. Perceba que este menino, por nome de Jefité, ele é rejeitado pela sua mãe que deveria amar, que deveria cuidar, que deveria ensinar os primeiros passos, está agora rejeitando a criança, colocando na porta de Gileade. Imagina só, talvez a mulher de Gileade não sabia desse caso, porque, escute bem, cada um fazia o que bem entendia. Não sou eu que estou dizendo. O livro de Juízes, ele demonstra a queda, o declínio do povo, porque mais de 8 vezes o povo cai nesse texto, e mais de 8 vezes Deus levanta o povo. Então cada um fazia o que quiser, entendeu? É a Bíblia que diz, não sou eu. Quando a criança chega lá, olha que coisa interessante. Primeiro, ela é rejeitada pela sua mãe. Gileade pega a criança no colo, vem para dentro da casa, e uma notícia que corre dentro da cidade, escute isso daqui: o nome do pai é Gileade, o nome da cidade também é Gileade, guarde isso, para não confundir. Então escute isso, olha que coisa interessante. Gileade pega o menino, vai criar o menino, não sei por amor ou por obrigação, mas ele tem que criar esse menino. Só que dentro da cidade de Gileade, todo mundo sabe que essa criança é filho de uma mulher promíscua, é filha de uma mulher que o rejeitou. Posso dizer a palavra correta? É o filho bastardo, é o filho que ninguém queria ter. Imagina os pais da época não permitiam que outras crianças brincassem com Gileade, porque conhece a história, sabe da atitude da mãe, sabe da atitude do pai, sabe o que a família viveu, o caos que eles estão vivendo. E se você traçar a psicologia infantil, você vai ver que crianças que nascem rejeitadas, elas têm a tendência em ir em caminhos errados, em ir em destinos diferentes, porque uma criança normal que tem amor de pai e mãe e cuidado da família, ela tem mais porcentagem de se dar bem, de viver o sobrenatural, de ter uma escola, de ter uma faculdade. Só que essa criança aqui está crescendo debaixo de apontamentos, de críticas, porque todo mundo sabe que ela é rejeitada, todo mundo sabe que a mãe abandonou na porta da casa do pai, virou as costas e foi embora. Agora eu quero que você pense comigo, qual será o destino dessa criança? Onde essa criança vai parar? Nós vemos por aí crianças rejeitadas, jogadas pelos cantos, abandonados por pai e mãe que não querem cuidar e não querem amar. Jefité é uma delas. Aonde essa criança vai chegar? Eu quero que você pense nisso. Quais vão ser as amizades dessa criança? Quem que vai ser o amigo que vai sentar do lado da cadeira dele, dentro da escola da época? Quais serão os amigos? Todo mundo conhece a história. Sabe qual que era a brincadeira que as crianças tinham com ela, com o Jefité? Tu é filho de uma prostituta, você não vai chegar em lugar nenhum. Só que diz o texto que quando o Jefité cresce, escute isso, ele se torna um homem valente e valoroso. Sabe o que eu entendo? Que independente da geografia que eu nasço, por quem eu sou gerado, não interfere naquilo que Deus já falou a meu respeito. Jefité podia ser rejeitado na terra, mas o céu estava de braços abertos para ele. Escute o que Deus está dizendo para você. Eu não sei aonde você nasceu, quem é teu pai, quem é tua mãe, o que eles fizeram por você ou deixaram de fazer, mas eu entendo uma coisa:
que independente do que você passou, não muda a escolha de Deus a teu respeito. Deus te escolheu, foi no ventre da tua mãe. Antes de você nascer, Ele já tinha algo contigo. Deus está dizendo para você: não importa a tua geografia, não importa da onde o poço que tu saiu, o que importa é que a palavra dele está sobre a tua vida, e Deus tem pensamentos de paz a respeito. A sociedade apostava que Jefité não ia fazer talvez 17 anos ou 20, mas a Bíblia me diz que ele se torna um homem valente e valoroso. Sabe o que é um homem valoroso? De respeito, de bom comportamento, de boas vestimentas, sabe andar, sabe falar, sabe respeitar. Sabe o que Jefité leva com ele? Marcas. Porque marcas não saem, ficam. Só que Jefité me mostra que quando Deus escolhe alguém, Ele pode viver na geografia que tiver. Ele pode estar numa rua, Ele pode estar numa boca, Ele pode estar num asilo, não sei. Se Deus escolheu, se Deus o vocacionou, não tem nada que pode parar o agir de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque Ele te escolheu. Talvez você não teve amor de mãe, talvez não teve amor de pai, mas lá de cima alguém te amou incondicionalmente. Porque não foi nós que escolhemos a Ele. Diz a Bíblia que Ele nos escolhesse. Ele nos escolheu para viver algo sobrenatural. Escute isso daqui. Não julgue alguém pela sua geografia ou de quem nasceu. Quando Deus escolhe, vou te dar um exemplo dentro da Bíblia Sagrada. Samuel está crescendo dentro do templo, sim ou não? Sim ou não? E sabe qual era a influência de Samuel? Ofni e Finéias. Ambos roubavam o templo, ambos se deitavam com mulheres dentro do templo. Todo mundo dizia: quando Samuel crescer, vai ser como eles. Mas o que Deus tinha com Samuel não podia ser anulado só porque alguém fazia errado perto dele. Porque quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus separa, está separado. Quando Deus escreve o nome no livro da vida, está escrito. Então quer saber de um negócio? Você foi escolhido por Deus. Você foi separado. Jefité se torna um homem valente, um homem valoroso. Só que o texto diz que, porém, filho de uma prostituta. A Bíblia dá gritos dizendo para mim e para você que Deus na vida de alguém faz uma grande diferença. Aleluia. Se não fosse Deus na vida deles aqui, quem que seria Jefité? Por isso é importante você trazer os seus filhos para perto de Deus, trazer a tua casa, teu casamento para perto de Deus. Porque se não fosse Deus, essa criança que seria talvez uma criança mal intencionada, só que ela cresce, ela desenvolve e se torna uma pessoa de respeito. Diz o texto que a mulher de Gileade agora vai ter filhos. Jefité já está dentro de casa, já é um homem formado. E quando esses filhos dessa mulher nascem, diz a cultura da época que o filho mais velho, ele é responsável pelos filhos mais novos, na ausência do pai. Lembra de José? Quando o seu irmão mais velho vê
que os irmãos queriam matá-lo, ele tenta livrá-los de qualquer jeito. Por quê? Porque ele é o irmão mais velho. A responsabilidade é dele. Ele faz de tudo, Rubens, para tentar livrar José da morte, mas não consegue. Então Jefité vai dar para os irmãos dele, escute isso daqui, aquilo que ele não teve. E sabe o que ele não teve? Amor, carinho, ensinamentos talvez. Este homem agora vai dar para os irmãos tudo aquilo que ele não teve. E sabe o que acontece? Diz o texto, não só eu, é a Bíblia, que quando os irmãos de Jefité crescem, eles expulsam Jefité de dentro da casa. Escute isso daqui. Eles expulsam Jefité de dentro da casa, sabe por quê? Porque ele era filho de uma prostituta. Agora escute isso daqui. Quando Jefité cuidava e zelava por eles, ninguém o expulsava. Tem gente que você vai cuidar, que você vai ensinar, que você vai orar, mas quando crescer só um pouquinho, vai querer expulsar você, vai querer tirar você, vai querer queimar você. Igual olha pra cá, Jefité cuida, ama, zela, só que agora que alguém cresceu um pouquinho, está achando que é melhor do que Jefité. É porque existem pessoas que são assim, começa a pegar só um pouquinho, já acha que é melhor do que alguém, começa a profetizar um pouquinho, já acha que é melhor do que alguém, começa a cantar só um pouquinho, e já acha a última bolacha do ambiente. Expulsam Jefité, que amou, que ajudou, que cuidou. Talvez eu estou pregando nessa noite para pessoas que cuidou de gente, que amou pessoas, que abraçou pessoas, mas foi crescer só um pouquinho, virou as costas para você, não fala mais com você, não está nem aí para você. Só que Deus se importa com você. Deus se importa com o cuidado que você teve, com o zelo que você teve. Aleluia. Deus está aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você, neste momento, aleluia, mentalize isso que eu estou falando com você aqui agora. Tem momento que você vai ajudar pessoas, você vai cuidar de pessoas, você vai amar pessoas, mas quando essas pessoas achar que não precisa de você, vão te vender, vão te jogar numa cisterna, não vão mais conversar com você. Agora escute isso daqui. Jefité deu amor, Jefité deu carinho, Jefité zelou pela vida dos seus irmãos. Só que diz o texto agora que eles estão expulsando Jefité da casa dele. E sabe qual que é o motivo que Jefité está sendo expulso? É porque na cultura judaica, toda vez que um pai morria e deixava a herança, a maior parte era para o filho mais velho. O pai de Jefité morre, e eles estão expulsando Jefité agora por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Estão expulsando Jefité agora de dentro da casa. E sabe agora o que Jefité começa a sentir? Escute isso daqui. Jefité começa a lembrar de quando ele era pequeno, que a mãe o rejeitou, que a mãe o abandonou. Ele agora começa a ter a mesma sensação, só que vinda agora de quem deveria ajudar ele, de pessoas que estão dentro da casa, que ele ajudou a andar, que ele abraçou, que ele cuidou, que ele protegeu, e agora está sendo expulsa por elas. Escute isso daqui. Eu estou pregando para pessoas aqui
que cuidaram dos seus filhos, amam eles, mas talvez eles cresceram e viraram a costa para você, abandonaram, te largaram, fugiram para o crime, fugiram para os cantos, e talvez hoje você está aqui. Talvez hoje você está aqui, está ferido, está desesperado ou desesperado. Talvez eu estou pregando para líderes aqui que cuidou de muita gente, que amou de muita gente, abraçou muita gente, mas foi crescer só um pouquinho, que rejeitou a sua autoridade, rejeitou o seu amor, rejeitou o seu cuidado. Só que Deus está aqui nessa noite, e Ele não permitirá que você seja expulso ou arrancado da onde Ele te plantou. Está para nascer demônio na terra, para arrancar você daquilo que Deus ordenou para você, para tirar você da onde Deus te plantou e te fez enraizar. Escute, gente, agora olha para cá. Aleluia. Jefté agora está sendo expulso pela sua própria família. Eu quero que você grave isso daqui, escute. Ele é rejeitado pela mãe, ele é rejeitado pela sociedade, e depois que ele acha que está curado de tudo isso, porque ele se tornou um homem valente, valoroso, começa a viver tudo de novo, só que agora não é do lado de fora. Não é pela mãe, que ele até esqueceu a face dela, porque ela foi embora. É por pessoas que estão dentro da casa dele. Os inimigos de Davi não estavam do lado de fora. Os inimigos de José não estavam do lado de fora. Estava do lado de dentro. Agora olha para Jefté e veja ele saindo com os olhos cheios de lágrimas, com a cabeça curvada, com as suas trouxas, com as suas roupas, saindo de dentro da sua casa agora, indo embora para um lugar sem destino, sem saber onde vai chegar, sem saber onde vai parar, sem orientação, sem destino nenhum, sem geografia no coração, na mente, para poder chegar. Veja Jefté agora. Imagine comigo, está saindo da sua casa, os seus irmãos estão enxotando, está com uma trouxa, segurando os seus pertences, que talvez não sejam muito, está indo embora agora da casa, e o sentimento é, a rejeição continua comigo, o sentimento é, a rejeição não me abandona, o sentimento é, estou vivendo tudo aquilo que eu vivi na infância. Jefté cruza a porta da cidade, os homens da cidade o acompanham. Jefté é mandado para outra cidade. Olha para cá agora. Diz o texto que Jefté vai chegar em um lugar por nome de Tobi. E sabe o que dói o meu coração? É que Tobi vivia homens levianos, homens ruins, homens más, covios de ladrões estavam ali. Tobi é um lugar onde que ninguém queria ir, que ninguém queria ficar. Então preste atenção, ele está indo para esse lugar onde ele está triste, está chateado e pode ser influenciado por más pessoas. Só que quando Jefté chega nessa cidade, quando ele está neste local, as pessoas dessa cidade começam a ver em Jefté aquilo que a casa dele não viu, aquilo que a família dele não viu. Vou repetir para você dar glória. Dentro da cidade de Tobi, aonde tem homens ruins, eles começam a ver em Jefté aquilo que os irmãos dele não viu nele, aquilo que a mãe de Jefté não viu nele. Eles começam a olhar para Jefté e eles começam a seguir Jefté. Eles começam a admirar, escute isso daqui, aquilo que a mãe de Jefté não viu nele, aquilo que os irmãos de Jefté não viu nele,
alguém do lado de fora está vendo, está observando. Jefité tinha tudo para se enturmar com aqueles homens e ser um homem leviano. Só que a Bíblia diz que em vez de Jefité ser influenciado, ele começa a influenciar a cidade a qual ele está. Aleluia. Diz o texto que toda a cidade começava a seguir Jefité aonde ele ia. Sabe por quê? Podem até tentar arrancar você da geografia, mas o que Deus tem com você vai aonde você pisar. Se não viu você, a presença de Deus aonde você estava, alguém que não te conhece, que não sabe o teu nome, vai dizer: quando este homem, esta mulher pisou aqui, eu vi algo diferente, eu vi um brilho, eu senti algo inusitado. Igreja, o que a mãe dele não viu, o que a família dele não viu, uma cidade agora está vendo em Jefité. A graça, o brilho, a escolha estão agora sobre Jefité. E ele sai de um lugar e alguém está pensando: olha, Jefité vai perecer, porque ele agora está sem pai, porque o pai faleceu, a mãe abandonou, os irmãos rejeitou, está numa cidade que ele não conhece ninguém. Só que um propósito de Deus na vida de Jefité é tão grande, que quando as pessoas veem Jefité, elas começam a o admirar. Homem valente e valoroso. Ele se une a Jefité. Jefité se torna um príncipe dentro da cidade, porque o que Deus tinha com ele não foi anulado. Não é porque arrancaram Jefité, não é porque cortaram a árvore dele, não é porque jogaram pedra nele, que Deus ia deixar de cumprir a sua vontade. Ei, podem tentar fazer o que quiser com você, você tem uma promessa de Deus, você tem uma mão que vai sobre você, você tem uma presença que não te abandona. Sabe o que acontece? Quando Jefité saiu, os amonitas entraram em guerra contra a cidade de Gileade. E diz o texto que não tinha um homem lá para poder ir de frente para a guerra, porque o que tinha, eles mandaram embora. Deus vai mexer em governos, Deus vai mexer em lugares importantes, Deus vai deixar pessoas sem dormir, só por causa de você. Naquela mesa o teu nome vai ser lembrado, naquela promoção o teu nome será lembrado, naquele lugar onde teu nome foi esquecido, alguém lembrará do teu nome. Escute, não tem ninguém para enfrentar os amonitas. Eles procuram e eles se lembram que o único homem valente que tinha lá, eles mandaram embora. Sabe o que eles fazem? Vamos atrás de Jefité. E quando eles chegam até Jefité, sabe o que eles vão dizer? Jefité, nós precisamos de você. Sabe qual que é a resposta de Jefité? Vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora que estão em aperto, vocês me procuram? Porque tem gente que só precisa de você quando está em aperto, quando está em problema, quando está em dificuldade. Mas não tem problema não, você foi levantado, foi para isso, para pisar o pé onde tem problema e resolver, para usar a autoridade que Deus te deu e expulsar. Não importa se vão procurar você, Jefité, só quando estiver em dificuldade. Deus te escolheu para isso. Olha para cá. Jefité rejeitado, mãe, pai, os irmãos,
abandonado numa cidade a qual ele não conhece, e a cidade viu nele aquilo que a família não viu. O céu vê em você aquilo que talvez os seus vizinhos não veem. O céu vê em você talvez aquilo que a tua família não enxerga. E sabe o que o céu vê? Uma mulher virtuosa, um homem de Deus. Ah, pastor, mas está bebendo, está fumando, está cheirando. O céu enxerga como um pastor, como um profeta, como um missionário. Eu não sei se você sabe, mas Deus não vê como você vê. Quando Samuel olha para Eliabe, é ele. Deus diz: Samuel, eu não vejo como tu vê. Tu vê o que está por fora, mas eu vejo o coração. Deus está vendo corações aqui nesta noite. Deus está vendo Jeftés que foram humilhados, que foram jogados no chão, que foram rejeitados. Olha o que a Bíblia diz: que Jefté fugiu dos seus irmãos. Irmãos não são para fugir. Irmãos se abraçam, se amam, se beijam com ósseo no sangue, estão em momentos difíceis. Mas existem pessoas aqui que estão como Jefté. Tem que fugir para não morrer. Tem que fugir para não discutir. Tem que fugir para não xingar. Tem que se deslocar de geografias por causa da humilhação. Jefté não fala nada. Escute isso daqui, Miguelinho. Ele era valente, ele era hábil com espada, ele podia lutar contra os seus irmãos, mas ele entende que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. O que está acontecendo com você não é porque isso deveria, não, é porque a vontade de Deus está se cumprindo na tua vida. Às vezes a vontade de Deus vai me fazer chorar, mas ela continua sendo boa. Tem hora que a vontade de Deus vai espremer a minha alma, mas ela continua sendo perfeita. Olha para Jefté agora, recebendo o clero importante da cidade, que o expulsou, e pedindo: Jefté, volta. Volta de novo, Jefté. Por quê? Porque é no lugar da tua vergonha, é no lugar onde pisaram em você, é no lugar onde te humilharam, é dentro daquela mesma casa, é dentro daquele mesmo bairro, é dentro daquela mesma geografia, que Deus vai mostrar que você carrega o nome dele, e que o nome dele é a sua bandeira. Deixem falar o que quiser, deixem te arrancar da onde tiver que arrancar, mas não podem arrancar de você a presença, a unção, a graça. Curve a tua cabeça agora, Jefté. Se veja agora no beco sem saída. A mãe o abandonou, a sociedade o rejeita, a família mandou embora da casa por causa de herança, e diz assim: ó, tu é filho de outra mulher. Chegou em outra cidade só com as malas. A cidade se une a ele. Quem o expulsou da cidade viu que fez burrada e está indo de volta buscar. Jefté vira para eles e diz assim: olha, se eu ir à guerra por vocês, o que eu ganharei? Jefté, você será o nosso chefe, o nosso príncipe. Jefté então diz assim: é mesmo? Espera aí que eu vou orar, porque nem toda proposta que vem a mim e a você nós devemos aceitar. Depois que Jefté ora, Deus fala com Jefté: Jefté, pode ir que eu vou estar contigo. Agora olha para cá. Quem saiu de cabeça baixa
Quem saiu humilhado está chegando dentro da cidade com o rosto em pé, com os olhos levantados, com uma coroa na cabeça, porque situações e dificuldades podem derrubar a coroa que nós temos, mas Deus está preparando um ambiente aonde a coroa da sua cabeça que foi tirada de você será polida, será colocada novamente, e tu vai entrar naquele lugar de cabeça levantada, honrado e honrada por Deus. Tem muita gente que saiu de casa com a cabeça baixa, mas vão voltar como Jefité, com a cabeça erguida, porque o que Deus vai fazer dentro daquele lugar vai ser para o nome dele ser glorificado. Quando Jefité chega em Gileade, escute isso daqui, Jefité vai para a guerra. Sabe o que acontece? Jefité se torna vitorioso, vence a batalha. Sabe agora onde Jefité vai sentar? Não vai ser na casa onde ele foi humilhado, não. Jefité agora vai sentar num lugar de honra. Imagina os seus irmãos comendo e olhando para ele: olha, nós o arrancamos daqui, nós o humilhamos, mas quem Deus honra, que já esteve embaixo, sabe muito bem a dor de estar embaixo e nunca vai pisar em alguém, mesmo que essa pessoa te feriu, mesmo que essa pessoa te machucou. Curve tua cabeça agora, eu quero terminar aqui. Deus está mudando o quadro da tua vida hoje. Deus está revertendo o quadro de humilhação. Hoje é culto de adoração, culto da família. É dentro da tua casa que Deus vai colocar tudo em ordem. É dentro do teu casamento que Deus vai colocar tudo em ordem. É dentro do teu lar que Deus vai aquietar as coisas e vai mostrar que tu tem chamado, que tu tem promessa, que tu tem um nome que Deus colocou em você. Jefité, você não volta com a coroa caída, você não volta com lágrimas nos olhos, você não volta por baixo. Jefité, você vai voltar por cima, você vai voltar com honra. Jefité, esqueça o abandono, esqueça a rejeição, porque Deus te dará um novo nome, um novo coração. Sabe por que tem pessoas nessa noite derramando lágrimas? Porque a história se parece com a sua. Pessoas te abandonaram, te rejeitaram, e são pessoas que você ajudou a crescer, são pessoas que você abraçou, que te feriram, mas não tem problema não. O Deus que te chamou te cura, te levanta, te fortalece e te dá vitória na área que você mais sofreu, na área que você mais chorou. Escute! É a última lágrima de rejeição, é hoje. É a última lembrança daquele tempo ruim que te machuca, que não te deixa dormir. Jefité, Deus está te trazendo de volta a paz. Deus está te trazendo de volta a alegria. Porque o nosso Deus, Ele tira o pobre necessitado da humilhação e coloca para sentar entre príncipes. Deus está indo ao teu encontro da tua humilhação. Escute isso.
Devia te ofender, com Deus vai ter que guiar. Quando que Deus fala com você, Seu Senhor e culpa, Deus atende, o seu pranto Ele tem. sinta o abraço dele. Te socorrer. Sinta o abraço dele, Jefité. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias, pode me levar onde eu estiver. Ele manda um anjo até no cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guiar. Deus está te colocando no colo. Deus está enxugando as suas lágrimas. Seu olhar Está curando a tua alma. para enfrentar. Está colocando remédio em tuas feridas, Jefité. As lutas em tua porta vêm bater, com a intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o seu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até no cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guiar. Escute bem baixinho isso daqui. Quando Jefité está voltando para a terra que a sua mãe o abandonou e que os seus irmãos o rejeitaram, quando Jefité está indo pelo caminho, Jefité lembra de tudo. Ele chora, ele grita. Só que o choro de Jefité não é um choro de dor, é um choro de cura. Porque quando Deus está me trazendo de volta, Ele mexe dentro de mim para suportar o que eu vou viver no lugar onde eu sofri. Deus, escute isso daqui é profético. Deus está te trazendo de volta, curado, liberto, transformado. Quando Jefité pisa dentro da cidade, ele toda a sua vida, por causa da rejeição, se sentindo inferior, olhava as pessoas de
baixo para cima. Só que agora levantado por Deus, honrado, ele tem que olhar para o hoje de cada um que viu o que ele passou e ver que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus hoje está trazendo você para o lugar da adoração, o lugar da santidade, o lugar onde começará a jorrar a alegria. Jefité, pegue o seu lenço e enxuga as suas lágrimas, porque Deus está trazendo um tempo de vitória. 2025 foi um ano difícil para muita gente, mas o ano que nós estamos agora, Jefité, o março que entrou, será um ano de colher. Tudo aquilo que você plantou chorando, você vai colher com alegria. Você pode dar um glória a Deus para Jesus? Enxugue essas lágrimas, porque Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até no cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus, procurando. Levanta a tua mão e aplauda Jesus, amém? Amém.